como você consegue alguma coisa que você quer, né, materialmente, né? O que é que você tem que fazer para isso conseguir? Existe, gente, várias regras, né, no universo, né, que não são todos os lugares, né, que é falado isso. Né? Porque geralmente, um exemplo, uma religião fala uma coisa, outra fala outra, ou geralmente, como se diz, tem muitas verdades que são ocultas, né? Porque a Matrix é grande, né? Todo mundo que já entende o que é Matrix, né, do mundo, né, sabe que o pessoal não ia deixar as religiões fora dessa, né? Apesar que existe a Bíblia, né? Eu não vou entrar em mérito aqui de religião ou não, não estou dizendo para você sair da sua religião ou não. Se você está aqui nesse vídeo, é como se diz, uma visão geral do que eu penso. E você pode concordar ou não, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém, é só dizendo minha mera opinião, né? Mas o que você pode fazer para você conseguir o que você quer? Gente, uma das regras, né, que eu percebo, que eu vi na prática, é você saber soltar, né? Você querer uma coisa, por exemplo, você quer uma casa, né? Você ainda mora de aluguel, você querer uma coisa, mas você tem que soltar. E o que é isso? Eu vi falando isso, né, do Hélio Couto, muito tempo atrás sobre isso, soltar. Eu digo, como é que eu vou querer uma coisa, eu vou soltar ela, como é isso mesmo? E hoje eu entendo isso, né? Comecei a estudar sobre essa parte. E uma coisa que eu digo para vocês, grave essa frase que eu vou dizer para vocês, que eu vou falar para vocês. Nada é grátis, viu? Tudo tem um preço, né? Até para as coisas de Deus também tem um preço, não é só você, eu quero isso aqui, aí puca, aparece na sua frente, não. Tudo tem um preço. Qual é o preço de Deus? É o amor, gente. Olha, é impressionante como eu vejo hoje, né, que tem, como se diz, muitas religiões, né? Como eu disse para vocês, eu não estou falando de mal de religião, mas é o que eu percebo, que às vezes, gente, o sistema, né, bota muito empecilho, cara. Você só tem que chegar a Deus. O que é Deus? É amor, cara. E Deus não é um ser ruim, não. Apesar que tem muita gente que diz que Deus é vingativo, eu não acredito nisso mais hoje. Eu acredito que Deus é perfeito. Quando nós se afastamos, né, no caso dele, é que começa a acontecer algumas coisas ruins na nossa vida, né, como fosse uma doença, alguma coisa. Não estou falando que você está doente, é porque você se afastou de Deus, né? Porque tem muita gente que passa dia e noite pensando em Deus. Mas o universo tem algumas regras, né? E por isso que o conhecimento ele muda, entendeu? Às vezes uma das coisas, né, também que a gente percebe que o preconceito também com as pessoas, né? Tudo é preconceito hoje, né? Aí não é de hoje não. Eu acho que tá melhorando um pouco nessa questão aí, mas tem muito a melhorar sobre a questão do preconceito com tudo, cara. Hoje a gente, ser humano é assim, né? E são essas coisas que se afastam de Deus. Então, você gostar, o amor por a pessoa, independente do que ela fazer, né? Tem vários casos aí que parece que só uma pessoa tem um amor de bilhões, né? Porque no caso de Jesus mesmo, né? Morreu por a gente. E é mais ou menos isso. E não é difícil, cara. Não é difícil você ter amor por alguma coisa, né? E o que eu digo para você, se você não consegue pensar coisas positivas todo dia, né? Porque eu também tô nessa estrada, né? De eu mudar de dentro para fora, né? E o que eu digo para você, você tem que estudar, né? Sobre isso, a espiritualidade, né? Sobre a Bíblia, não ter, como se diz, a mente presa a alguma coisa, né? Porque às vezes você vê uma coisa, quando você tem a mente presa em alguma coisa específica, você não consegue olhar o outro lado, né? Por exemplo, se as pessoas só vê o lado bom, o lado bom, o lado bom. Só de uma pessoa, né? Essa pessoa é boa, essa pessoa é boa, essa pessoa é boa. Ou qualquer coisa que você queira pensar aí. Sempre tem aquela coisa que muda, né? Às vezes alguma coisa muda na vida da gente. Fulano é bom, fulano é bom. E vem ao contrário, né? A pessoa dá uma rasteira e você aprende. É mais ou menos isso. É como se diz, você tem que estudar para ver o que é certo e o que é errado. E Deus está dentro de você, cara. Ele dá uma inspiração aonde você pode pisar ou não, né? Basta você, como se diz, a porta da entrada para Deus é o amor. Você ser amor, você pensar uma coisa boa todo tempo. Quer mudar a sua vida? Outra frase bem interessante. Quer mudar a sua vida? Pense sempre positivo. Claro que tem muitas pessoas que são enraizadas ali, né? Acho que é os paradigmas da pessoa. Só pensa coisa ruim. Eu tenho parentes mesmo, cara. Passo o dia xingando. Até por as coisas boas ele fala um palavrão e já vai botando outra coisa, é negativo. Então tem esse tipo de pessoas, né? Eu não peguei tudo isso, mas a gente não deixa de ser negativo às vezes, né? E o que é bom a gente sempre, como se diz, você está pensando em alguma coisa, você analisar o que você está pensando, isso mudará a sua vida, né? E não é do dia para a noite não, viu, gente? Eu me lembro, eu já fui evangélico, né? Eu me lembro quando eu entrava na igreja, quando eu entrei na igreja, quer dizer, eu passei um bom tempo para botar na minha mente que eu não podia xingar, né? Eu gostava de xingar, né? Eu xingava o nome ali, feio ali. E acho que eu saí da igreja, saí e voltava. E quando eu voltava, meu amigo, uma das coisas que batia mesmo assim, que eu ficava com raiva de mim, né? Era a questão de botar minha mente para mudar. E não era do dia para noite, era meses, né? A pessoa, rapaz, tu não pode xingar de rapaz, mas eu tô tentando. E eu vi ali com 3 meses, 6 meses ou mais, sei lá.
né? Às vezes escapulia um, eu xingava sem querer, né? Mas é isso que eu digo pra vocês. Aqui na Terra não é tudo na hora que você quer, não. O corpo tem um momento para você mudar. E o que eu percebo hoje, que o espírito a primeira coisa que acontece, você quer alguma coisa, né, na sua vida, um carro ou uma casa, ela só vai ser criada, para quem estuda a espiritualidade, ela é criada primeiramente no espírito, né, como se na outra dimensão. Tem muita gente que nem acredita que é dimensão, né? Aí é onde os conhecimentos, né? Porque na própria Bíblia fala, né, que tem o quinto céu, tal. Quem sabe da Bíblia entende o que eu tô falando. Mas fora isso, também tem muito conhecimento sobre isso, né? Não é querendo mandar você, como dizer, estudar coisas ruins, né, gente? Eu tenho esse coisa comigo, só estudo coisas boas que vá para elevar, né? Aí você me diz, o que é? Onde é que tem essas coisas diferentes? Cara, aí você tem que buscar conhecimento, né? Você tem que ver de um lado, tem que ver do outro, né? Como eu disse para vocês, a única coisa que eu não busco é coisa ruim, né? Porque quando você dá foco para alguma coisa, aquele foco ali, ela vem até você, né? Então o que Deus quer da gente é o amor, né? Você pratica o amor, né? Você vai andando na rua, tem muita gente que é impressionante, a gente vive assim esperando coisas ruins das pessoas, né? Não fica pensando coisas ruins, viu? E quando acontece alguma coisa, né? Alguém, dá passagem para você, né? Fala bom dia, você já fica assim, rapaz, é estranho. É tanta perturbação no dia da gente que a gente às vezes, né, fica pensando, meu Deus, ainda tem gente boa, né? Ainda tem gente que fala assim, tem gente que trata bem, mas o seguinte, eu percebo isso, que é várias frequências, né? É como se fosse chaves. Tem um exemplo, tem 5 chaves. Você pega na primeira chave, é como se fosse degraus. Pronto, eu vou falar a melhor coisa, como se fosse degraus, né? Quando você está no segundo degrau, você vê mais coisas, né? Quando você está no quinto degrau, você vê de outra percepção. E o estudo, né? Você estudar as coisas, né? Sobre estudar um livro, sobre estudar a Bíblia, você, quando vê ali em determinadas situações, você sabe o que fazer, né? Quando tem conhecimento, não é porque vai cair, você nascer e vai cair da sua cabeça, não, né? E a questão dos paradigmas, né? Como se você estuda isso, né? Sobre os paradigmas, você vê que é criado lá quando você é criança, né? Seu pai diz que você é pobre, que vai ser sempre pobre, que sua família nunca não tem nem ninguém rico, então você acredita naquilo ali. Então você veja o que você mesmo analisa o que você está pensando ali para ver o que pode mudar na sua vida, né? Uma das coisas, gente, que eu percebo que, né, com meus estudos, eu percebo que um termômetro para você ver se você está indo bom ou ruim na sua vida é você ver os seus pensamentos, se você está ruim, né? Por exemplo, se você tem um dia bom ou tem um dia ruim, você analise o que tá errado comigo, que eu tô triste hoje. Não tem nada de errado comigo. Você tente mudar a sua sintonia, a sua vibração, entendeu? Tem dia que a gente acorda assim meio coisado, né? Meio triste assim. Você analisa você mesmo, né? Sempre veja de fora, olha para você. Você não olha para a vida dos outros, né? Fulano tá fazendo isso porque você não olha pra sua mesmo, né? A gente não olha pra... Eu tô falando pra mim também, viu, gente? A gente não olha pra vida da gente, assim, nesse ponto de criticar, né? Analisar o que tem ali, né? Se a pessoa não tá sentindo nada, um dia maravilhoso, e a pessoa com aquela raiva na cabeça, né? Uma coisa que eu digo pra você, quando você acordar, sempre pense em coisas boas. É impressionante como isso muda o dia inteiro, né? Claro que você pode acordar, né? Você levar uma topada, coisar o dedo ali, né? Aí você deu um... Oh, glória, meu Deus do céu. Aí, maravilha. Você pensa em coisas boas, né? Isso vai mudar a sua vida, né? E como eu disse para vocês, leva um tempo para você entrar nessa mente. Então pratique o bem, sempre penso bem, que Deus quer amor, né? Uma coisa que eu percebo que Deus não gosta de ego, né? Eu sou desse jeito, eu não sei o que lá. E o ego também, ele tem várias camadas também, né? O ego também às vezes vem no medo. Eu não tenho medo porque eu não sei o que lá. Eu não vou comer isso porque eu não sei o que lá. Às vezes também, né? Claro que dependendo do medo que você tiver, é uma proteção. Mas às vezes está ali uma sabotagem ali na sua mente para você não fazer alguma coisa. Por exemplo, você quer fazer alguma coisa, você pode fazer alguma coisa e às vezes o medo não deixa, né? E às vezes sabota mais você perde muita oportunidade. Eu sei que você entende sobre isso, né? Eu mesmo sempre falo, eu tenho vergonha, eu tô até tentando deixar esse negócio de vergonha, né? Como se diz, ficar sem vergonha no sentido bom, porque a vergonha é das sintonias mais baixas que tem, né? A vergonha você deixa de fazer muita coisa, né? Eu mesmo, cara, eu já perdi muita oportunidade na minha vida por
ter vergonha das coisas, por ter medo. Aí o medo é, como se é misturado com vergonha ali, né? Eu não vou falar em público. Meu amigo, é um negócio complicado falar em público, viu? Tem muitas pessoas que têm um dom, como eu tô me tratando sobre isso, né? Às vezes quando eu ia apresentar um negócio na escola, meu Deus do céu, saía nada. E sempre foi assim. Mas você já sabendo que o medo como se diz, a vergonha é uma das frequências mais baixas, você vai estudar sobre aquilo para ver se muda, né? Eu lembro mesmo de um professor falando que ele disse que era pior do que eu, né? Ele me conhece, disse que era pior do que eu e foi fazer um estudo, né? Um curso sobre eu esqueci até o nome, né? Quando a pessoa fala em público, e disse que mudou. O cara fala tudo. Eu fiquei impressionado como ele fala tudo. Ele disse, não, eu já fui pior que tu. E depois pronto. E hoje eu entendo que é o conhecimento que ele buscou. Então, dê um passo para as coisas boas, né? Se você como se diz, não sabe técnicas de como mudar seu dia, você procure, né? Hoje, graças a Deus, tem o YouTube, tem a internet aí que ajuda demais em todos esses casos aí, viu? Tamo junto, se ajudou você, deixe seu comentário aqui, né? Aí eu gosto de falar de espiritualidade, falar coisas boas, falar de Deus, é uma coisa maravilhosa. Aconselho você falar também, não precisa ser de alguma religião para falar de Deus não, cara. Saiba de uma coisa, Deus está em você. Às vezes a gente procura Deus em outras pessoas para ajudar a gente, para não sei o que, e Deus sempre tá com você, dentro de você, né? Não bote Deus, que Deus tá no trono lá, porque ele é tudo, né? Eu acredito nisso, que ele é tudo. Esse microfone é Deus, porque é como se fosse a gente estar num balão, tudo é ele, tudo que está ali dentro do balão é ele. Você, como se diz, às vezes a gente bota, né, que a gente aprendeu isso, a gente bota Deus lá no trono, lá em cima do céu, não, aqui todo o tempo, vem do ladinho da gente, dentro da gente. A gente é feito de quê, né, gente? Essa é a visão que eu tento passar hoje, né? A gente não está aqui por acaso, né? E quando você vai pro lado ruim, você vai se afastando. Se afastar é no sentido de você reconhecer também que Deus está dentro de você. Tamo junto e até o próximo vídeo.